pessoal, eu já comentei em vídeos anteriores sobre o curso de segurança europeia que foi realizado na Alemanha logo após o curso de comando e Estado-Maior. Foi um curso muito interessante, então nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais de como que ele funcionou. Este curso não é um curso tipicamente militar, é um curso voltado para a área de geopolítica e foi um módulo adicional naquele curso. Nem todos os alunos que cursaram o curso de Estado-Maior foram designados também para o curso de segurança europeia. A prioridade foram os próprios alemães que estavam realizando o curso, os alunos dos demais países da Europa e as vagas remanescentes foram distribuídas para alguns outros países mediante convite. E eu fiquei aguardando que houvesse o convite para que o Brasil participasse, que eu achava que esse conteúdo seria muito interessante, como realmente foi. Confirmada então a nossa participação, minha e de um outro militar que era da Força Aérea Brasileira, que estava também realizando o curso de Comando Estado-Maior, nós nos preparamos para esse módulo adicional que durou 4 semanas. A primeira semana desse curso foi voltada para os fundamentos, para entendermos o que era a União Europeia, a OTAN, as demais agências que funcionavam na Europa. Na segunda semana nós nos aprofundamos no assunto e nos organizamos para apresentar um seminário na última semana de curso. A terceira semana de curso foi voltada para uma viagem de estudos a Bruxelas. Nessa viagem de estudos, nós visitamos a sede da OTAN, a sede da União Europeia, a sede da Agência de Defesa Europeia e outras representações que havia na capital da Bélgica. Foi também uma viagem de serviço muito interessante, onde nós conhecemos a realidade, tivemos a oportunidade de nos relacionar com os representantes dos demais países, nesses órgãos, nessas localidades, onde eles também nos apresentaram o objetivo, aquilo que poderia servir de subsídios também para a apresentação do nosso seminário e aprofundar os conhecimentos adquiridos na parte teórica do nosso curso. Vou aproveitar esses mapas que eu recebi da Europa de alguns companheiros especialistas em cartografia e vou explicar um pouco mais sobre o funcionamento do nosso curso. Na preparação, no estudo que nós fizemos, nós teríamos que apresentar um seminário na última semana do estágio, explicando as relações entre União Europeia, OTAN, a participação dos países, a história da Europa, a situação política e econômica, e integrar todos esses conhecimentos e abordar as principais conclusões sobre a situação do bloco, sobre a situação desses tratados, qual era o significado, o que estava ocorrendo naquele momento da Europa e as perspectivas para o futuro. Ou seja, um conteúdo voltado realmente para o lado de geopolítica no continente europeu. A primeira ideia que a gente tem que ter em relação à Europa é que nunca houve uma identidade de um povo europeu. Sempre foi um conjunto de nações, tribos, clãs que conviviam no mesmo espaço geográfico com uma ligação por terra, apenas tendo montanhas como obstáculo com a Ásia, ou seja, duas culturas vivendo bastante próximas, separadas por alguns acidentes geográficos, mas que poderiam compartilhar da mesma história, do mesmo estilo de vida, embora as culturas fossem constantemente conflitantes na sua maneira de agir, na sua maneira de atuar. Ou seja, nunca houve aquela visão, somos a Europa, eu me sinto europeu, a minha nacionalidade é europeia. Pelo contrário, ela ia até um nível de tribos, ao nível de clãs, onde cada um queria inicialmente a sua sobrevivência e após a prosperidade daquele povo que era próximo, que compartilhava da mesma cultura, que compartilhava desses mesmos fatores étnicos. Um outro ponto importante na Europa é que lá prevalece o princípio do ius sanguineum, ou seja, em cada um dos países a nacionalidade é dada pelo sangue da sua família, pelo sangue dos seus antepassados, não pelo local onde ele nasceu. Ou seja, uma pessoa de origem turca, nascida na França, não é francesa, é turca. Uma pessoa francesa que nasce na Alemanha, ela continua sendo francesa, mesmo seus pais, seus avós também já tendo nascido na Alemanha, mas a origem da sua família ela é marcada como a origem também da sua nacionalidade. É diferente aqui no Brasil. Todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro. Nós podemos até identificar que alguém é estrangeiro, que veio de um outro país, mas todos nós nos identificamos como brasileiros. E essa questão ela causa muitos conflitos. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha convidou que homens da Turquia viessem para reforçar a força de trabalho que havia sido
muito debilitada por conta das baixas da Segunda Guerra Mundial. Esses descendentes dos turcos, da terceira, quarta geração, nascidos na Alemanha, com os pais e avós nascidos na Alemanha, até hoje eles têm a nacionalidade turca. E isso causa, às vezes, até um descontentamento. Eles, jovens particularmente, frequentemente falam: eu não me sinto turco, eu nem conheço a Turquia, eu nunca fui na Turquia, eu nasci na Alemanha, eu moro na Alemanha, eu falo alemão, eu trabalho na Alemanha, estudei na Alemanha, eu quero ser considerado como um alemão, com todos os direitos e deveres. Embora ele tenha até essa cidadania, seja considerado um cidadão regular, recebendo todos os direitos e deveres, mas ele ainda é identificado como uma pessoa de origem estrangeira. Em outros locais, particularmente nos Balcãs, a situação mais complexa ainda. Não vou nem me aprofundar nesse tema, senão esse vídeo ia ir muito longe. Essa é a primeira ideia que nós temos que ter, então, que nós não temos uma visão do povo europeu, o homem europeu, alguém que tenha a nacionalidade europeia, mas cada uma das nações, cada um dos países aqui representados, eles dão a sua identidade. E nós vamos falar sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, a sigla é em inglês NATO. Essa é uma aliança militar que ela foi firmada após a Segunda Guerra Mundial para deter o avanço do comunismo. Em 1949, os países se reuniram juntamente com os Estados Unidos e o Canadá na América para formar uma aliança visando combater a expansão do comunismo. Esse foi o grande significado, esse grande propósito inicial, onde uma ameaça a um dos países dessa aliança significava uma ameaça a todos os demais países que seriam solidários e aí exerceriam o seu direito de defesa contra esse potencial agressor. Com o passar do tempo, mais países foram aderindo. Em 1955 surgiu também a contrapartida do lado comunista sobre a liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e criou-se o Pacto de Varsóvia, com esses países do chamado leste europeu, dos países comunistas sob a influência da União Soviética. Um fato interessante é que a Islândia, um país muito pequeno, não dispõe de forças armadas. Ela não contribui com tropas para a OTAN, mas ela contribui apenas financeiramente para garantir a sua segurança, garantir a sua defesa contra potenciais agressores. Após a queda do Muro de Berlim, com a decadência do comunismo, muitas das antigas repúblicas soviéticas, como nós vemos os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, nós temos a própria Polônia, República Tcheca, aderiram também à OTAN. Ou seja, aqueles países que antigamente faziam parte do Pacto de Varsóvia contra a ameaça comunista deixaram de ser países comunistas e se uniram a uma aliança ao qual eles eram os adversários há pouco tempo anteriormente. Um aspecto bem interessante, mostrando a evolução do que foi com a queda do Muro de Berlim, com o final da Guerra Fria. E aqui nós já temos os países da União Europeia. A União Europeia ela teve outros nomes ou uma origem baseada em outros acordos já desde a década de 50. Foi conhecida também como Mercado Comum Europeu, Comunidade Econômica Europeia, mas a partir de 1992, com o Tratado de Maastricht e com início em 1993, criou-se a União Europeia. A União Europeia ela tem um aspecto interessante que eu sempre imaginei que ela era uma aliança econômica, uma aliança alfandegária, onde haveria o livre comércio de pessoas, bens, serviços, mercadorias por todos esses países membros. Mas a informação que eu recebi na origem, mesmo na fonte, por meio dos especialistas na própria Europa, é que ela é uma aliança pela paz. Por meio dessa aliança pela paz, ao desenvolvimento econômico, à garantia dos direitos humanos, a processos simplificados, padronizados, uma liberdade realmente de circulação entre essas pessoas, serviços, mercadorias, mas o foco nunca foi simplesmente econômico. Mas por conta dessa integração, por conta desse comprometimento mútuo, haveria uma garantia da paz. Um aspecto importante é que nenhum desses países da União Europeia que estão aqui destacados, uma cor laranja mais escura,
eles raciocinam com hipóteses de emprego para a defesa do seu próprio território. Os países que estão mais externamente fazendo limite da União Europeia, eles recebem recursos dos demais países para garantir a defesa nacional, a defesa territorial. Um exemplo, a Alemanha, que agora se encontra ao centro da União Europeia, não existe mais aquela hipótese de emprego onde ela vai atuar contra qualquer dos seus vizinhos, contra a França, por exemplo, que era um inimigo histórico durante muitos séculos. França e Alemanha tiveram rivalidades, tiveram disputas, particularmente nós vimos nas guerras mundiais, onde a França exerceu um papel preponderante como o adversário da Alemanha. Ou seja, a partir de agora, todos estão unidos no mesmo propósito. E essa garantia da paz leva também ao crescimento econômico. Para um país ingressar na União Europeia, tem que preencher uma série de requisitos. Eles se candidatam, recebem um caderno de encargos, onde são estabelecidas metas, aí sim, metas econômicas, metas relativas a direitos humanos, metas relativas à vida em comum, à vida em sociedade, garantias constitucionais de liberdade, dignidade ao ser humano, e com isso ela apresenta esse caderno de encargos ao final do período e ela pode ser aprovada ou não para integrar. Nós temos atualmente 6 candidatos. O último país, que foi em 2020, que aderiu à União Europeia, foi a Macedônia. E tivemos um fenômeno no sentido contrário. A Inglaterra, ela, por meio do chamado Brexit, ela abandonou a União Europeia. Ela nunca havia adotado a moeda comum, o euro, como a maior parte dos demais países da União Europeia, e ela sempre foi contrária a qualquer aspecto que pudesse afetar a sua soberania. Por isso, ela sempre fazia restrições do ponto de vista político, econômico, diplomático, à forma de atuação da União Europeia. Ela continuou mantendo a sua moeda, a libra esterlina, e ela concretizou a sua saída da União Europeia. O futuro vai dizer se foi uma decisão acertada ou não, quais as vantagens que ela vai receber, quais as dificuldades que ela vai ter por ter que negociar sozinha e não mais em bloco, por não ter também uma garantia de segurança, de aliança de paz com os demais países da Europa, embora ela permaneça ainda na OTAN. Agora nós vamos ver aqui aqueles países que fazem parte tanto da União Europeia quanto da OTAN. E vamos ver alguns aspectos que são interessantes. Por que alguns países fazem parte de uma aliança dessas e não fazem da outra? O que o motivou? Esse foi um dos pontos de discussão quando nós trabalhamos no nosso seminário na última semana do curso. Por isso que o título desse nosso vídeo de hoje é Uns podem, mas não querem, outros querem, mas não podem. Vamos entender como que funciona essa questão. Vamos ver um caso interessante. A Ucrânia já havia apresentado o resultado do caderno de encargos, já estava tudo pronto para aderir à União Europeia, faltava apenas, por meio da assinatura de um acordo, por meio da aclamação dos demais países membros, que ela fosse aceita, e houve uma eleição geral no país, e o presidente, o vencedor dessa eleição, foi um político que ele era aliado do ponto de vista soviético. Ele queria manter o seu alinhamento existente desde o tempo da antiga União Soviética, do qual a Ucrânia fazia parte. Abandonou a sua soberania, a sua autonomia, a vontade de crescer, inclusive em termos econômicos, e por ser favorável à política externa de alinhamento com a Rússia, ela deixou de integrar naquele momento a União Europeia, perdeu todo um trabalho, perdeu uma oportunidade de aderir naquele momento. Um outro país interessante é a própria Suécia. Suécia ela faz parte da OTAN, como nós vimos nos mapas anteriores, mas ela decidiu não aderir à União Europeia por conta das questões econômicas, onde ela deveria declarar todo o seu balanço, revelar todas as suas contas, todos os bens, o seu produto interno bruto, a sua capacidade produtiva no decorrer dos anos. Mas ela tem um fundo soberano, ou seja, um fundo obtido por meio dos recursos petrolíferos que são escassos, que são limitados no decorrer do tempo, não são renováveis. E com isso ela reserva esse fundo soberano
fora do seu balanço contábil. Ele não faz parte da contabilidade, não entra no cálculo do PIB, dos bens de circulação do país nos anos, conforme são apresentados os orçamentos. Ele está reservado para o futuro e ela não quer revelar o valor desse fundo soberano, que é a garantia que ela vai ter recursos quando se esgotarem as suas reservas petrolíferas. Por conta disso, ela julgou que não era conveniente o custo, o benefício dela ingressar na União Europeia, tendo que abrir, vamos chamar, a caixa preta do seu fundo soberano. E por fim, nós temos aqui os países que não fazem parte de nenhuma dessas alianças. Vemos aqui a Ucrânia, a Belarus ou Bielorrússia, ou Rússia Branca, como era conhecido mais antigamente, que não fazem parte de nenhuma dessas alianças. Vemos que a maior parte dos demais países da antiga cortina de ferro ou da própria União Soviética com os países bálticos, eles fazem parte de alguma das alianças. Alguns fazem parte, inclusive, tanto da OTAN quanto da União Europeia. E temos um país aqui que é muito interessante, a Suíça. A Suíça, historicamente, sempre foi neutra. Ela é um país que foi um país que foi criado por conta de interesses de pessoas ricas, de algumas comunidades que elas viram que tinham uma capacidade econômica muito grande, mesmo com poucos recursos naturais, mesmo com uma população pequena, que elas poderiam ser ricas e prósperas. E elas foram se unindo e criaram essa associação na Suíça. Na Suíça nós temos basicamente uma parte italiana, uma parte alemã, uma parte francesa, temos ainda um quarto idioma chamado roto-românico, mas que é semelhante ao antigo latim ou italiano, e de forma que essas comunidades ou cantões se organizaram no país, e esse país ele sempre foi neutro, ele sempre procurou ter o território soberano, livre de qualquer outra influência, e ela teve uma base, uma liberdade do sistema bancário, garantindo o sigilo, garantindo uma possibilidade de abertura de empresas que teriam grupos de investimento de alto risco, pagando poucos impostos e tendo essa garantia do sigilo. Por isso, não é interesse da Suíça também revelar os seus segredos, abrir a sua caixa preta para integrar qualquer outra aliança, qualquer outra comunidade. Lá eles usam uma forma de democracia chamada semidireta. Há referendo, plebiscito para praticamente tudo. Todo final de semana, 3 ou 4 referendos ou plebiscitos, uma eleição, uma votação de alguns temas importantes, desde funcionamento de escolas, desde ações a ser tomadas pelo governo, desde novas garantias financeiras para os cidadãos, tudo isso é decidido por meio do voto. E após essa votação, ela é levada em consideração e vai ao parlamento e depois para a sanção pelo Poder Executivo daquela decisão que foi tomada. Ou seja, uma maneira de trabalhar, de exercer a sua soberania bem diferente da nossa. Os cantões eles têm representação diplomática junto a outras organizações. Por exemplo, há representações dos diversos cantões junto à União Europeia. Embora não seja parte da União Europeia, mas ela se integra por meio de alianças políticas e econômicas. Não somente a Suíça como um todo, mas os cantões que corresponderiam aos nossos estados também têm esse direito de representatividade, esse direito de estabelecer as suas embaixadas políticas e econômicas com outras nações, com outras alianças. Dessa forma, após realizarmos a visita, retornamos para o curso na Escola de Comando Estado-Maior das Forças Armadas na Alemanha e lá apresentamos o seminário, integrando todos esses conhecimentos, aquilo que havia sido ministrado, aquilo que nós aprendemos na nossa viagem de instrução e aquilo que nós estudamos os temas que nos foram distribuídos, de maneira que ficou bem visível, bem clara a maneira de funcionamento da União Europeia, da OTAN, dos demais agências que congregam os países da Europa, as suas alianças, a sua forma de defesa mútua e, particularmente, a sua ideia de aliança pela paz. A palavra de Deus nos fala no livro de Romanos que, naquilo que depender de vós, tende paz para com todos os homens. Ou seja, a paz entre as pessoas, a paz entre as nações é a base do sucesso,
é a base da prosperidade. Hoje é inimaginável um conflito entre Alemanha e França, porque elas estão como nações totalmente comprometidas com o sucesso da União Europeia. São os garantidores dessa aliança, dessa paz, da estabilidade da moeda, a estabilidade do euro, de forma que aquela rivalidade histórica foi deixada de lado. Podem continuar a ter suas diferenças, visões políticas distintas, uma cultura também cada uma mais voltada para um lado, para uma especialidade, para uma visão específica, mas fala mais alto esse desejo deles de ter a paz, esse desejo deles de que essa paz seja a base da prosperidade, não só deles como nação, deles como uma aliança entre si, como a referência para os demais países da Europa, como a base da União Europeia a partir das grandes nações que desenvolveram uma paz, superaram todas as suas rixas e rivalidades que já vinham de muitos séculos por um bem comum. Para nós como pessoas, da mesma forma, quando nós buscamos a paz, quando nós buscamos o melhor relacionamento entre nós, com os nossos vizinhos, com a nossa família, com os nossos companheiros no trabalho ou na escola, essa é a base para o sucesso. É a base onde nós vamos trabalhar junto e obter a chamada sinergia, ou seja, o resultado do nosso trabalho em conjunto, ele é muito superior àquele trabalho que nós faríamos individualmente. Busque a paz, pratique a paz, conceda a paz uns aos outros, e isso só tem a garantir o seu sucesso, o melhor estilo de vida, a melhor qualidade de vida para você, para sua família, para todas aquelas pessoas que estão próximas. E um outro ensinamento que nós tiramos foi particularmente sobre a oportunidade. Tem um ditado gaúcho que fala: cavalo encilhado não passa duas vezes. Ou então alguns dizem: perdeu o bonde, perdeu o trem de uma oportunidade, ele não vai voltar de novo. Essa oportunidade, essa chance, essa possibilidade tinha que ter sido aproveitada naquele momento. E a palavra de Deus também nos ensina sobre esse assunto quando diz: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Essa palavra foi dita por Salomão no livro de Eclesiastes, há muitos séculos, milhares de anos atrás, e ela sintetiza aquilo que o homem mais sábio do mundo compreendeu, às vezes até a duras penas, de que aquilo que deve ser feito de uma forma correta tem que ser feito logo, tem que ser feito agora. Não espere, não deixe para depois, não aguarde um momento onde tudo vai ser lindo, maravilhoso, perfeito, que esse momento nunca vai chegar. Tem um sonho, tem a capacidade de abrir o seu negócio, a sua empresa, a sua loja, vá em frente. Tem o desejo de se casar, de conhecer o mundo, de aprender uma profissão, de realizar um curso, faça, aproveite, decida, resolva esse problema, essa questão o quanto antes, para que você possa usufruir. Porque o fim de todos nós aqui nessa terra vai ser realmente a sepultura, vai ser o cemitério, e lá não tem nada, não tem obra, não tem projeto, não tem mais capacidade alguma da gente resolver nesse mundo. Temos uma esperança de uma vida eterna, mas nesse mundo nós temos que fazer é agora. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, toda a possibilidade, toda a capacidade, todo o esforço que nós temos que desprender para atingir o objetivo tem que ser feito o quanto antes. Muitas vezes a gente se arrepende por ter deixado passar essa oportunidade. Muitas vezes depois nós ficamos olhando para trás imaginando: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse feito aquilo que eu acreditei em um certo momento e tive dúvida ou me aconselhei com as pessoas erradas. Então, não desista do seu sonho, não desista do seu projeto, mas faça logo. Aproveite esse ano que nós ainda temos metade do ano de 2021 pela frente. Estamos agora numa reta final, acabando com essa pandemia. Vão surgir mais oportunidades. Nós já comentamos que muitas pessoas aproveitaram as oportunidades e tiveram muito sucesso. Compraram suas casas, adquiriram um novo emprego, trocaram de carro. Até uma boa notícia com um casal amigo nosso que falou, inclusive, que agora já estão esperando o filho nesse momento que muita gente achou que não tinha o que fazer, mas eles aproveitaram a oportunidade. Nós temos aproveitado essa oportunidade. Aproveite também essa oportunidade, que ela está batendo a sua porta,
e acredite que você vai ter sucesso se você se empenhar, se você fizer aquilo que está ao seu alcance. E assim como a Ucrânia não aproveitou a oportunidade e até hoje está sofrendo, nós temos que ter esse exemplo, infelizmente, negativo, mas deixarmos de lado o exemplo negativo e seguirmos o exemplo positivo da palavra de Deus, o exemplo que Salomão nos deu e nos mostrou aquilo que era possível se nós nos dedicarmos, se nós andarmos no caminho dentro da visão do plano que Deus colocou nas nossas mãos. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima oportunidade.